Então, nós vamos falar sobre esse webinar, ele terá duração aproximada de 30 minutos, e nós vamos ter 2 enquetes ao longo dele para saber como algumas coisas em suas empresas, e as perguntas devem ser direcionadas pela área de chat que tem aí na ferramenta. Vocês podem escrever que no final, dependendo do tempo, a gente pode esclarecer, ou então responderemos por e-mail depois. Ok? Como eu falei para vocês, meu nome é Roberto Dariva, e a gente vai iniciar agora esse webinar explorando esses pontos. Bom, travou aqui, vamos mudar essa tela. Não está mudando a tela, espera aí. Só um segundo. Só um segundo que eu me atrapalhei com o PowerPoint aqui. Vamos lá, projeto. Não caiu. Não estou projetando. Eu acho que eu estou com a apresentação correta. Vamos lá, então. Travou meu... Só um segundinho, mais um minutinho que travou meu PowerPoint, a gente já volta. Me derrubou. Apresentação, slides. Bom, estamos de volta. Resolvido o problema do PowerPoint. Essas coisas de tecnologia às vezes deixam a gente na mão. Bom, pessoal, bom dia novamente. Como eu falei para vocês, para chegaram agora, meu nome é Roberto Dariva, sou presidente da Navita, e hoje a gente vai falar sobre os 14 passos para o seu programa de BYOD dar certo. BYOD é a sigla do Bring Your Own Device, ou traga seu próprio dispositivo. Então, a agenda de hoje ela aborda 4 pontos principais. O primeiro é sobre a introdução, o segundo são os 14 passos propriamente ditos, depois nós temos uma conclusão e a gente fecha com a apresentação dos próximos webinars, os webinars do mês de junho para vocês. Indo direto ao primeiro ponto, a introdução, antes de começar é fundamental, temos algumas perguntas em mãos. Ops, aqui. O conceito de BYOD nas empresas, ele é um conceito meio prostituído, é um conceito que tem uma série de definições e muita gente fala que BYOD é qualquer coisa. Por exemplo, já encontrei diretores de tecnologia, ou CIOs, falando que fazem BYOD em suas empresas. E ao perguntar como era esse programa, eles falaram simplesmente abrir acesso ao e-mail e qualquer pessoa pode acessar e-mail dos seus celulares.
Isso não é BYOD. BYOD é muito mais do que isso. Então, esse tipo de conceito é um conceito que, se vocês perguntarem para 10 pessoas distintas, as 10 pessoas vão te dar um conceito diferente também. Então, o primeiro ponto é entender se o conceito está claro na empresa. Depois, qual o custo e o esforço para implementar isso. Também tem os benefícios esperados, ou seja, quais são o que a empresa espera com isso, o que ela espera ter de benefício com isso. Um outro ponto é qual investimento que vai ser feito com isso para obter esses benefícios, como medir os resultados, que áreas devemos envolver, e se os objetivos também estão claros, além dos benefícios. Então, já aproveitando essa parte do conceitual, primeiro eu queria deixar o conceito claro e a gente já partir para uma enquete para ver como que vocês enxergam isso em suas empresas. Eu vou carregar uma enquete que vocês podem votar, então ela está aberta. Enquanto vocês votam nessa enquete, eu vou esclarecer o conceito de BYOD para que fiquemos todos na mesma página. O BYOD, ele é um programa, a gente aqui na Navita costuma chamar programa, não um projeto, porque ele é um negócio que não tem fim. Então, ele é um programa que é implantado na empresa para que as pessoas tragam seus próprios dispositivos, ou seja, seus dispositivos móveis pessoais, às vezes não só móveis, até computadores, notebooks que eles podem trazer, para acessar a informação corporativa e poder trabalhar pela empresa, seja no próprio escritório, seja remotamente. Isso porque as pessoas querem aumentar sua própria produtividade. Isso por uma série de razões, elas querem ter acesso. Do lado da empresa, ela tem que tomar alguns cuidados, porque simplesmente abrir o acesso indiscriminado para todo mundo, isso pode gerar impactos na infraestrutura, na acesso à internet, na rede Wi-Fi, e também pode trazer riscos trabalhistas, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, esse é o conceito geral e simplificado do BYOD. Não é simplesmente abrir o acesso às pessoas, tem uma série de coisas para se preocupar. E, basicamente, essa série de coisas são os 14 passos que a gente vai ver. Então, aqui, como a gente já tem vocês votaram na enquete, deixa eu compartilhar aqui para vocês, eu acho que fechando, eu vou fechar, e aqui eu vou compartilhar com vocês o resultado. Espero que vocês estejam vendo o resultado em suas telas, mas nós temos aqui 50 os principais motivos que levam as empresas a implementar projetos de BYOD. Nós temos aqui, em primeiro lugar, melhorar a produtividade. Em segundo, redução de custos. Em terceiro, regularizar o acesso descontrolado à informação corporativa. Depois, nós temos evitar vazamento de informações, que é bem relacionado à segurança. E, por último, evitar riscos trabalhistas. Então, 53% dos participantes votaram, mas a gente consegue ter uma ideia. Ok? Então, vamos seguindo em frente aqui com o nosso webinar. E aqui, voltando, meu PowerPoint não está colaborando comigo hoje. Vamos lá. Sim. Aqui. Então, ok, voltamos na tela onde nós paramos e já começamos com os 14 passos, começamos a explorar os 14 passos aqui que nós temos hoje para discutir. Primeiro ponto, procure entender qual é a necessidade da sua empresa, o que a gente chama de cliente interno. Por que a empresa quer lançar um programa de BYOD? Então, como a gente viu na enquete, temos vários motivos, mas você precisa entrevistar as pessoas, o que a gente chama de sponsor do projeto, ou seja, geralmente a diretoria, quem demandou esse tipo de projeto, para saber qual é a real necessidade, a real motivo que eles pediram um programa desse tipo. E tendo isso em mãos, entendendo qual é o objetivo macro da empresa, você pode passar a explorar o segundo ponto. Aí você vai começar a entrevistar usuários-chave. Quem são usuários-chave, para um programa de BYOD? Você vai ter que falar com alguém de tecnologia, principalmente de infraestrutura, para entender como está estruturada a empresa e como a empresa pode suportar o acesso a
novos dispositivos, qual os usuários, quem são os usuários que realmente vão trazer seus dispositivos para entrar na empresa, uma amostragem, obviamente, o que eles esperam, quais são as expectativas deles também. Depois você vai entrevistar alguém da área de RH, alguém da área jurídica, são as diversas áreas envolvidas. Então, você entendendo a necessidade geral da empresa e a necessidade de cada área-chave e as expectativas desses usuários da área-chave, você consegue ter uma boa ideia do desafio que seria o seu programa de BYOD. O terceiro ponto é o mapeamento de políticas existentes. As empresas possuem políticas das mais diversas áreas, principalmente na área de tecnologia da informação, para proteger a informação corporativa. E quando a gente fala de mobilidade, que é o principal foco aqui do projeto de BYOD, a empresa vai ter uma série de políticas que restringem os acessos ou tornam a regra conhecida pelos funcionários. Por exemplo, nem todo mundo vai ter acesso a todos os contratos da empresa, nem todo mundo vai ter acesso às informações comerciais, nem todo mundo vai ter acesso às informações estratégicas de produtos ou serviços. Então, tudo isso, as políticas hoje num software de MDM, que ajuda bastante a controlar os dispositivos móveis, a gente chama de MDM da sigla Mobile Device Management, ou gerenciamento de dispositivos móveis, geralmente tem políticas onde forçam o uso de senha pelos usuários de smartphones e tablets corporativos, você tem políticas para restringir o uso de aplicativos móveis, então menos jogos, mais aplicativos de produtividade, e isso muda de empresa para empresa. Por isso é importante falar com a área de mobilidade ou com os responsáveis para entender o que já existe de política aplicada aos dispositivos corporativos. Com isso, é possível entender e redesenhar ou planejar as políticas que serão aplicadas para os dispositivos corporativos. Então, quando a gente fala que a gente vai ter políticas nos dispositivos pessoais, isso é muito comum. Nós temos que colocar, se você quer ter acesso às informações corporativas, a empresa tem uma série de políticas que você precisa se submeter. Muitas delas te trarão benefícios, como, por exemplo, se você perder seu smartphone ou for furtado, etc., a empresa pode ter o software de MDM para enviar um comando e apagar os dados ou começar a tocar um alerta, começar a tocar um alarme em seu celular para que você possa encontrá-lo onde quer que você tenha perdido. Então, esse ponto 3 é super importante por conta disso. Depois, entendendo, você vai definir as políticas específicas para BYOD. E essa imagem aqui, ela é bem ilustrativa, porque realmente, hoje em dia, tem um termo muito usado chamado containerização, que é uma analogia aos containers que ficam nos portos mesmo, com mercadorias lá dentro. No mundo de mobilidade, o container ele é usado. Algumas ferramentas proporcionam isso para que crie-se um container e dentro desse container, onde tudo é criptografado, ou seja, toda a informação é armazenada com segurança, embaralhada, toda a informação corporativa fica dentro desse container. E quando a pessoa é desligada da empresa, pede demissão ou perde o dispositivo, ou de alguma forma ela não tem mais direito ao acesso, ou ela não tem mais o seu smartphone, a empresa pode gerenciar tudo que está dentro daquele container. Então, imagina que a pessoa foi furtada, envia-se um comando e apaga-se tudo que está no container. Ou então, a pessoa, quando está na empresa, ela para acessar o e-mail, os documentos, os aplicativos, ela entra no container e dentro desse container ela tem acesso à informação corporativa. Isso facilita uma série de coisas e protege a empresa de uma série de coisas. Por exemplo, não é possível copiar informações do container e salvar na área pessoal. Não é possível reencaminhar um e-mail para um e-mail pessoal. Não é possível mandar imprimir certos documentos. Então, te dá uma série de controles que é possível fazer para que a empresa fique mais segura e mais, como se diz, mais confortável de compartilhar informações com os seus colaboradores. Ok? Então, define-se a política. Pode ser com ou sem container, mas eu fiz a analogia do container. O importante é que você tenha a definição do que vai no perfil corporativo, né, como aqui um exemplo, aplicativos, e-mails,
VPN, que é um acesso seguro à rede da empresa, senha, documentos. No pessoal, ele tem os aplicativos pessoais, o e-mail pessoal, as mídias sociais, etc. Quinto ponto, mapeamento dos custos de mobilidade. Todo mundo pensa que implementar um projeto de BYOD vai trazer redução de custos. Nem sempre, porque dependendo de qual for a estratégia, como for implementado, ele pode até aumentar os custos, mas tudo depende do objetivo geral da empresa. O que é importante mapear? Para que não se tenha surpresas, é importante mapear todos os custos envolvidos. Então, vou dar alguns exemplos. Talvez a empresa precise segmentar a rede Wi-Fi e criar uma rede Wi-Fi só para os usuários de BYOD. Talvez a empresa queira subsidiar parte do dispositivo móvel para que o funcionário compre um dispositivo móvel dos homologados para poder acessar as informações corporativas. Talvez a empresa decida que o dispositivo é 100% pago pelo colaborador, mas ela subsidia o plano de dados da operadora para ter acesso às informações, e assim por diante. Mas o importante é mapear todos esses custos, porque quando no final da fase de planejamento do BYOD, é preciso apresentar para a empresa que aquela demanda, com aqueles objetivos, ela vai ter um tempo de implementação do programa e um custo de implementação do programa e os riscos atrelados. Então, só se consegue isso mapeando os custos de mobilidade de acordo com as definições da empresa. Definições dos processos a serem implementados. Processo é uma coisa que todo mundo sabe que é extremamente importante, mas poucas empresas e poucas pessoas aplicam isso no seu dia a dia. Quando você tem processos para mobilidade, por exemplo, existe um processo que quando alguém for furtado, starta um processo e envia-se um comando para apagar os dados. Quando alguém é demitido na área de RH, é preciso startar um processo para a área de mobilidade e de telecom para recolher o dispositivo móvel, cancelar aquela linha na operadora, etc. Como isso vai funcionar quando tivermos BYOD? Então, não necessariamente os processos serão os mesmos. E isso exige um esforço de mapeamento dos processos existentes, né, se já estiverem mapeados, melhor ainda, e redefinição ou readequação dos processos para BYOD. Depois, implementá-los e, o mais difícil de tudo, fazer com que sejam seguidos. Então, por isso que a fase 6 é uma das mais importantes. Fase 7, elegibilidade. O que isso quer dizer? Nem todo mundo terá direito a participar de um programa de BYOD. Nem todo mundo será elegível para participar. As empresas definem essas regras e, geralmente, as consultorias ajudam a definir isso. Quando nós implementamos um programa para um cliente nosso, nós sempre perguntamos, quem deve ter acesso? E o cliente, às vezes, fala, é todo mundo. Não recomendamos que todo mundo tenha acesso. Não é assim que se faz um programa de BYOD. Temos que definir grupos e você pode ampliar esses grupos aos poucos. Mas, primeiro, a elegibilidade depende de quem realmente precisa ter acesso à informação para trazer produtividade, para aumentar a produtividade e trazer melhores resultados para a empresa e para a própria pessoa. Se você der isso para um estagiário, ele não vai aumentar a produtividade, não vai trazer retornos significativos para a empresa. Então, talvez ele não seja elegível. Depois, mais à frente, a gente vai ver que precisa se definir quais são os dispositivos homologados. Se a pessoa não tiver um dispositivo homologado, ela automaticamente não é elegível. E isso é importante porque projetos desse tipo, como vários outros de tecnologia, não se faz para 100% das pessoas. Eles podem causar um impacto e, a partir do momento que você vai lançando as fases, isso pode te gerar aprendizado, isso pode te gerar readequações, fazer ajustes finos para que o seu projeto, no final, seja um projeto de sucesso. Então, a elegibilidade, ela depende da estratégia da empresa, depende dos riscos apresentados para cada grupo que a empresa quer colocar e, juntos com o cliente, se define isso. Oitavo passo, definição dos dispositivos suportados. Acabei de falar disso. Por que isso é importante? Quando você faz uma pesquisa, e quando a gente implementa no cliente, uma das coisas que a gente faz é uma pesquisa com todos os colaboradores, para saber quais são os modelos que eles usam, como isso está distribuído. Então, se a gente fizer um pareto disso,
80% das pessoas deve ter alguns poucos modelos de celulares ou de tablets que são comuns. Então, se só uma pessoa tiver um celular do fabricante X com o modelo Y, possivelmente ele não vai ser elegível por conta disso. Porque vocês têm que ter em mente que quanto maior o número de dispositivos homologados, maior será o custo, maior será a dificuldade de suportar os usuários, maior será a dificuldade de homologação, de gerenciamento em termos gerais. Então, mais um ponto extremamente estratégico. Nono ponto, nona frente de ação, requisitos mínimos para a escolha de ferramentas de MDM, Mobile Device Management, que é o termo em inglês. Não existe você fazer um projeto de BYOD sem ter um certo nível de controle. E para ter um certo nível de controle, é preciso usar uma ferramenta de MDM. Existe uma ferramenta ideal para BYOD? Não. Cada ferramenta tem suas funcionalidades, seu custo, suas características. Tudo depende do que a empresa precisa. Então, dependendo do que a empresa precisa, você pode ir ao mercado e encontrar as ferramentas que atendam aquilo. Aí você pode cruzar o quanto por cento que atende com o custo e tomar uma decisão de implementar. Mas precisa ter controles, porque do caso contrário, a sua empresa vai abrir as informações corporativas sem ter controle algum. Quando as pessoas saírem da empresa, elas vão levar toda aquela informação com elas. E talvez elas venham a trabalhar num concorrente e tirem de seus celulares ou dos seus tablets informações extremamente estratégicas e compartilhem com seu maior competidor. A ferramenta de MDM ajuda a prevenir esse tipo de vazamento de informação e principalmente a evitar. 10º item, definição dos modelos de suporte a serem implementados. O que acontece hoje que a gente tem visto na grande maioria das empresas é que as pessoas vêm com seus celulares corporativos ou seus celulares pessoais, acessam as informações da empresa indiscriminadamente, e não existe um suporte oficial. Aquele suporte da área de TI, que também faz suporte a computadores, etc., eles quebram um galho dando suporte ao dispositivo móvel. O problema é que a amplitude dos modelos de dispositivos móveis é extremamente grande, a velocidade com que os usuários trocam isso também, e o tempo de resposta esperado pelo usuário ele é muito curto comparado com o suporte a outras coisas de tecnologia. Por exemplo, imagine o presidente da empresa viajando para um outro país, desce do avião, pega a sua mala, liga seu smartphone, quer conectar seus e-mails e ele não conseguiu conectar na operadora daquele país. Ele precisa de um suporte e ele vai estar ansioso para que seja resolvido em 1 ou 2 minutos. Do contrário, ele vai criar uma imagem extremamente negativa desse suporte da área de TI como um todo e vai chegar reclamando. Muitas vezes a gente já viu que pode custar até o emprego do diretor, do gerente ou do responsável por esse suporte. Então, suporte à mobilidade, ele é extremamente específico, ele tem suas características, ele tem os scripts da área de atendimento são muito dinâmicos, é um volume de scripts muito grande, muito alto, e não é só relacionado ao aparelho, é relacionado à operadora, é relacionado a dezenas ou centenas de aplicativos móveis que essas pessoas usem, é relacionado aos aplicativos que as pessoas usam para trabalhar, como força de vendas, por exemplo. Enfim, é algo complexo e é preciso definir um modelo específico para BYOD. Do contrário, todo o programa pode entrar em risco. Definição da política jurídica a ser assinada pelos colaboradores. Em dezembro de 2011, se não me engano, foi lançada uma portaria, foi aprovada pelo governo federal, com o objetivo de tentar regularizar o modelo de trabalho em casa, o famoso home office. E isso deu margem à interpretação de situações de BYOD. Por exemplo, se uma empresa abre indiscriminadamente o acesso a e-mail e outras coisas, uma pessoa que trabalha de casa pode chegar e falar que está trabalhando 24 horas por dia e querer cobrar horas extras disso. Então, não existe um projeto de BYOD sem uma política jurídica, uma política de uso que todo colaborador que for aderir ao programa tem que assinar. Do contrário, a empresa está criando uma liability, como se chama em inglês, ou um risco trabalhista gigantesco para a corporação. Então, a gente sempre trabalha em parceria com escritórios de advocacia ou do próprio cliente ou de mercado para ajudar a definir essa política e fazer com que todos assinem. E essa política pode ser impressa e assinada ou tem soluções de assinatura digital hoje em dia que facilitam muito isso. A pessoa, antes de acessar as informações corporativas, ela pode receber
um documento no seu próprio smartphone, assinar ali e está tudo resolvido. 12ª, entrando na reta final, definição das permissões e acessos. Cada grupo de pessoas tem uma permissão, um direito de acesso distinto. Em geral, você pode fazer um único grupo ou dar as mesmas permissões para todos os grupos de acesso. Mas isso, não, em geral, isso não é assim que funciona. Então, os diretores têm um perfil de acesso, um perfil de permissão, os gerentes outros, os coordenadores outro perfil de acesso e assim por diante. É preciso definir isso, isso deve estar no planejamento para depois ser implementado na ferramenta de MDM. Penúltima frente de ação para que o programa de BYOD dê certo. Definição do plano de comunicação e projeto de adesão. Qualquer projeto que você vai e lance sem ter um plano de comunicação, ele tem um risco de dar errado ou ser mal interpretado pelos colaboradores. O projeto de BYOD, isso é potencializado na ordem de 10 vezes, talvez. Por quê? Porque envolve custos que as pessoas vão pagar, envolve custos que a empresa pode ou não pagar, envolve direito de acesso. Se isso não for bem comunicado e for comunicado numa linha onde mostre que é um benefício que a empresa está dando para o colaborador, que ela não tem em outras empresas ou algo assim, as pessoas podem achar a empresa mesquinha, falar, essa empresa me faz pagar para trabalhar, me faz pagar um celular, me faz pagar um plano de acesso e pode-se criar uma imagem extremamente negativa da empresa. Por isso, num plano de comunicação, é preciso envolver as áreas de recursos humanos, ou qualquer nome da modinha que eles usem, é preciso envolver a área de comunicação interna e, geralmente, a área de marketing ou qualquer outra área que ajude nas ações de endomarketing. Junto com sua consultoria, obviamente, que já tem experiência em vários outros clientes que já fizeram planos de comunicação que deram certo e que deram errado. Um projeto de BYOD, você não tem chance de fazer, dar errado e depois fazer. Ele cai em descrédito e dificilmente se consegue fazer um segundo projeto de BYOD onde as pessoas tenham confiança, acreditem no projeto. Então, por isso da importância desse item. E o último é a estratégia de lançamento, que está diretamente relacionada ao plano de comunicação e todas as outras anteriores. Num projeto como esse, a gente recomenda aqui na Navita com que pegue-se um grupo bem limitado de pessoas e abra-se para esse grupo para que a gente possa aprender o comportamento, como estão os serviços, o suporte, as políticas, as regras, enfim, tudo que se relaciona a esse tipo de programa. Depois você pega um segundo grupo e amplia isso, depois vai para um terceiro e aí, por fim, você vai e abre para toda a empresa. Isso depende muito, o número de passos depende muito do tamanho da empresa, do tamanho do projeto, volume de usuários, uma série de coisas. Mas não abram, definitivamente não abram para todas as pessoas da empresa na primeira vez, porque se der errado, o navio naufraga e não se tem chance de voltar. Ok? Esses são os 14 pontos aqui. Os nossos webinars são planejados para ser de meia hora, por isso nós vamos direto ao ponto. E a gente tem mais uma enquete para fazer aqui, que eu estou abrindo agora para vocês, para que vocês possam dizer em suas empresas qual o nível de maturidade do programa de BYOD das suas empresas, se ele existe ou não, se ele é embrionário, se ele está sendo planejado, se ele está sendo implementado, ou sua empresa definiu que nunca será implementado. Algumas empresas já definiram que nunca implementarão isso por motivos próprios. Isso não quer dizer que ela vai deixar de ser inovadora, não quer dizer que ela vai perder competitividade no mercado, mas são decisões estratégicas. Depende muito da primeira enquete que a gente fez para entender quais são os objetivos de um programa de BYOD. Então, a gente tem mais alguns segundos para vocês votarem e a gente fecha a enquete e compartilha. Ok, então já temos aqui um bom percentual dos votos. A enquete vai ser fechada e vamos compartilhar com vocês.
Compartilhando em suas telas, já deve estar aparecendo aí. Vocês vejam que 38% das empresas não tem um programa de BYOD ainda, 13% está numa fase bem embrionária, começaram algumas discussões, 17% já estão planejando e 25% já estão implementando. 8% nunca terá esse tipo de projeto. Há 2 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa de mercado chamada a maturidade da mobilidade no Brasil, alguma coisa assim, e as empresas falavam que em até 2 anos começariam a fazer os seus projetos de BYOD, os seus programas de BYOD. E parece que isso tem bastante a ver com a enquete que a gente fez agora. Muitos já estão, que se a gente juntar implementando, planejando e embrionário, a gente tem 30 a 55% das empresas fazendo isso. E 38% não tem, mas possivelmente em algum momento do futuro vai implementar. Então é um percentual interessante. Fechando a enquete, e para encerrar aqui, como conclusão, o que a gente tem? Não façam um projeto de BYOD para entrar na moda. Não façam projetos para parecerem inovadores. Façam projetos de BYOD, programas de BYOD, buscando um objetivo master, um objetivo maior da empresa que faça sentido. E entenda quais são os benefícios, os riscos, enfim, tudo que a gente discutiu até aqui, para que você possa tomar uma decisão com outras pessoas da sua empresa se esse projeto vai seguir ou ele vai ser abortado. Esse projeto seguindo, tome como regra avaliar e consultar esses 14 passos com frequência para que você garanta o sucesso desse projeto na primeira vez que ele for lançado. Não se pode errar nesse tipo de projeto. Você pode errar na estratégia de lançamento, com grupos menores para que você faça os ajustes necessários para que quando abrir para a empresa toda, ou para a grande maioria da empresa, você tenha um projeto de sucesso já com todos os ajustes definidos. Então, planejar é extremamente importante, levantar todos os pontos necessários e endereçar alguma solução também é fundamental, e depois você medir o resultado disso é outro ponto que não pode deixar de ser feito. Com isso, é muito difícil o seu programa de BYOD não dar certo. Depois disso, aqui tem só algumas consultorias que a Navita faz, que podem ajudar. O BYOD é uma delas, nós somos pioneiros em lançar essa consultoria para ajudar as empresas a estruturarem programas de BYOD em suas empresas. Quem tiver interesse em discutir o tema mais a fundo, depois entre em contato conosco, que nós enviaremos um especialista para explorar e dar muitos mais detalhes de todas as fases desse projeto. Em geral, dependendo do apoio que a gente tem dentro da empresa, esse projeto demora de 2 a 3 meses para ser implementado e começar a lançar as primeiras fases. Outras consultorias que a gente tem, que são bastante aderentes ao mercado, são consultorias que ajudam a reduzir custos para as empresas. Então, como benchmark de tarifas, que ajuda a empresa a entender quais são as tarifas ideais para serem negociadas no contrato com a operadora, o Quality Assurance de operadoras, que ajuda a entender qual é a melhor operadora na sua cidade, pelo ranking com dados da Anatel, todos os dados oficiais. O assessment de MDM e de Tenant Telecom Expense Management, que é a gestão dos gastos de telecom, basicamente uma metodologia que nós temos para tirar uma fotografia da situação atual da empresa. Nós temos um nível de maturidade que é um índice que leva a empresa a posicionar num determinado num range entre imaturos até maturidade plena, e o que precisa se fazer para subir desses níveis. São consultorias rápidas e bem interessantes, porque o cliente sabe o que precisa fazer para conseguir reduções, objetivos, melhorar a segurança, etc. Rollout de dispositivos móveis, que é toda a parte de grandes empresas que compram centenas ou milhares de tablets, tem o desafio de colocar esses tablets na mão dos usuários, muitas vezes em todos os estados do Brasil. Hoje a gente tem clientes que a gente atende até no Acre, e com um processo logístico para se quebrar o dispositivo, trazer, consertar e colocar outro na mão do funcionário. Então, esse rollout significa fazer um projeto de centenas ou milhares de tablets e garantir todos os processos, onde seja todo preparado, configurado e chegue na mão do usuário já funcionando. Aí a auditoria retroativa para ver
alguns equívocos que a operadora pode ter tido e a empresa pode recuperar, e deployment e troubleshooting de MDM, ou seja, parou tudo e na mobilidade a gente consegue ajudar a empresa a resolver. Então, são algumas das consultorias, além de gestão de dispositivos móveis e gestão de gastos telecom que nós fazemos. Nós temos os próximos webinars aqui, dia 10/6, o nosso Maurício Yamamura, que é o nosso diretor técnico, vai falar sobre as melhores práticas de redução de custos de telecom para telefonia móvel e fixa, e no dia 24/6 eu volto com vocês sobre os 10 passos para redução de custos, 10 boas práticas para reduzir custos de mobilidade de telecom nas empresas. Ok? Bom, por isso é só, tem mais um comentário final. Tem um artigo que detalha um pouco mais esses 14 itens, que já foi publicado em alguns veículos. Depois, os participantes vão receber um link para acessar esse artigo e vocês podem ter mais detalhes do que a gente falou hoje, ou pelo menos ter um guia aí embaixo do braço quando seguirem com seus projetos de BYOD. Se precisarem do apoio da Navita, será um prazer ajudá-los e contem conosco para tudo isso. Então, vamos ver só se tem algumas perguntas aqui para a gente falar. Ok, bom dia. Olá, Dariva, temos uma dúvida. Está no roadmap da Navita e seria a ferramenta Intune como opção do portfólio. A Intune Intune é uma ferramenta da Microsoft. A gente tem uma parceria com a Microsoft já estabelecida ou em discussão. Nós já temos o nosso time de MDM que homologa qualquer nova ferramenta de MDM. A gente já fez algumas conversas com a Microsoft e além os dispositivos baseados em Windows têm crescido muito no mercado corporativo, então a gente acabou de fazer uma reaproximação com a Microsoft por conta da ferramenta. No passado, quando a gente falou, acho que coisa de 1 ano e meio atrás, a ferramenta ainda estava num nível de maturidade que a gente sabia que ia evoluir, então a gente não explorou muito o Intune, mas agora a gente já sabe que amadureceu e a gente nosso pessoal técnico tem conversado bastante com eles sobre isso. Não sei se tem mais alguma outra pergunta que a gente pode esclarecer, ou, por favor, enviem por e-mail, que nós daremos um jeito de responder a vocês. Ok, pessoal, estamos um pouco atrasados. Muito obrigado pela participação de todos. Por hoje é isso e ficamos à disposição para vocês. Em seguida, nós compartilharemos o artigo e participem dos próximos webinars e mandem sugestões de temas que vocês gostariam que fossem explorados em nossos webinars. Muito obrigado e um bom dia a todos.